da palavra. O povo desejou a palavra. Que esse desejo aconteça hoje no coração do povo de Deus, da igreja do Senhor, para que haja um quebrantamento, para que haja avivamento, para que a glória do Senhor manifeste sobre nossas vidas. Não é através desses movimentos, desses ajuntamentos, dessas solenidades que hoje o povo está vivendo dentro das muitas igrejas. Eu não estou generalizando. Tem igrejas que se mantêm pura, reta, íntegra na palavra, mas a maioria apostataram da fé. A maioria vive um evangelho anátema. A maioria segue doutrina de demônios. A maioria está sendo levadas por vento de doutrina. A maioria estão vivendo a direção dos falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos homens de Deus. Porque o povo não é prudente. O povo está deixando de ser cativado pelo homem. Você tem que ser cativado pela palavra. Não olhe para o homem, que não você vai ser enganado, lesado. Olhe para a palavra. O homem pode te conduzir com palavra persuasiva, com palavras bonitas. Ele persuade você. Ele trabalha o teu sentimental. Ele atrai a sua atenção para ele. Mas cuidado, olhe a palavra, porque Satanás ele vai trabalhar dessa forma para enganar os simples, de uma forma parecendo ser uma ovelha. Mas o que está por baixo ali é um lobo que quer devorar a tua alma, que é demônios, usando homens para perverter essa doutrina, conduzir o povo em doutrina de demônios. Vigia, meu irmão. Vigia, igreja. Desperta, povo de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus está falando agora para você. Ouça, meu amigo. Ouça. Não sejais menino levado por vento de doutrina. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós como ovelha, mas são lobos devoradores. Desperta, tu que dormes. Examinai a vós mesmo, para ver se permaneceis na fé. Cuida de ti, para não apostatar da fé. Cuida de ti mesmo da doutrina, meu irmão. Se alguém vos pregar um outro evangelho, que não foi o evangelho que Jesus vos ensinou, não recebam, porque se receber, sofrerás. A palavra nos ensina isso, meu irmão. Se alguém vos pregar um outro evangelho, e o que está se pregando por aí em nome de evangelho, não é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho de Jesus que mandou os apóstolos pregar. Não é evangelho apostólico pelo qual os apóstolos pregaram que Jesus mandou. Porque os apóstolos, eu convido você aqui, meu amigo, eu convido você a refletir comigo. Esse evangelho que estão vivendo, que estão sendo ensinado o povo, e o povo vivendo, não é o evangelho de Jesus Cristo. Não é o evangelho que os apóstolos pregaram, o evangelho de Cristo. Porque os apóstolos nunca ensinaram ninguém a ir para dentro das igrejas, fazer campanha, fazer pacto, fazer voto, campanha de chave, campanha da vitória, campanha do manto, campanha de Manassés, campanha não sei de quê. Os apóstolos nunca se reuniram para criar movimento dentro da igreja. Os apóstolos nunca criaram movimento de cura, de milagre, nunca fizeram culto disso. Os apóstolos pregavam o evangelho de Cristo. E o que esses apóstolos que dizem que são pregadores, apóstolos, homens de Deus, o que muitos estão pregando, não é o evangelho de Cristo. Não é o que Cristo ensinou. Não é o que Cristo nos mandou pregar e viver e praticar. É um outro evangelho. É um evangelho anátema. É um evangelho que é doutrina de demônios. O apóstolo Paulo, sabendo que esse engano seria lançado dentro da igreja, que o diabo ia perverter o evangelho de Jesus Cristo, usando homens de dentro da igreja, usando homens com influência, usando homens que cativam o povo. O apóstolo Paulo, sabendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sabendo que a igreja ia ser tentada
por esse falso evangelho, por esse evangelho maldito, anátema, Paulo orienta os irmãos da igreja dos Gálatas, da Galácia, capítulo 1, versículo 8 ao 9. Paulo diz: meus irmãos, pode vir um anjo do céu, um anjo. Paulo não falou demônios. Paulo disse que venha um anjo do céu e lhe traga um outro evangelho, que não seja esse que eu prego, o evangelho de Cristo. Paulo diz: não recebam. Não recebam. Mas é um anjo. Não recebam. É anjo, tem autoridade. A autoridade mais do que anjo é a palavra. Aprenda isso. Ei, vem cá. A palavra é autoridade maior do que anjo, do que demônios, do que homens, do que governantes, do que pastor. Deu para entender isso? Por que eu falo assim? Alguém diz: mas o irmão acima com o pastor, persegue o pastor. Não. Porque hoje os pastores, o diabo tem usado muitos pastores. Por quê? O diabo, ele quer atingir toda a aglomeração da congregação. E ele vai conseguir isso através de quem? Através de quem? O diabo pega quem está de destaque, meu irmão. O diabo pega quem dá lugar a ele. O diabo ele vai trabalhar usando pessoas que têm influência, que estão na frente, que estão liderando, que estão ali. Ele vai trabalhar no engano, ele vai dar direção, vai dar soberba no coração. Ele vai usar aquela pessoa que vai abrir a mente para ele, para desviar a congregação. Por isso que eu digo, porque hoje tem muitos pastores que são obreiros de Satanás, nos púlpitos, conduzindo o rebanho. Não de Deus. Muitos eram de Deus, mas abriram mão, apostataram da fé, submeteram-se mais ao diabo do que a Deus. Muitos estão resistindo a Deus. É por isso que eu falo tanto, eu bato tanto para os irmãos despertar. Vigia com teu pastor, vigia com teu líder, vigia com teu dirigente, para ver se ele está te instruindo na verdade, porque o apóstolo Paulo diz que venha um anjo do céu. O anjo é autoridade, meu irmão. E uma autoridade com uma patente grande no mundo espiritual e no mundo físico, material. Mas Paulo diz: não recebam. Aí Paulo ainda diz assim: pode vir até eu amanhã com outro evangelho, ou um no meio de nós, qualquer um, seja eu, seja Paulo, seja Pedro, seja João, seja Tiago, se vier com outra história, de uma outra revelação, de uma visão, de um evangelho diferente, não recebam, não recebam, porque a autoridade para a igreja não é pastor, não é Pedro, não é Paulo, não é anjo. A autoridade para a igreja não é ministério, não é placa de igreja. A autoridade para a igreja, o povo de Deus, é a palavra, é a palavra. Você tem que examinar o que Paulo ensinou, o que Pedro ensinou, o que Jesus ensinou, mandou os seus apóstolos ensinar, para ver se você está ensinado nisso. Agora eu te pergunto, Jesus mandou tu fazer campanha de marcha para ganhar alguma vitória dele? Jesus mandou você fazer algum pacto ou voto dentro de igreja para ele te abençoar? Jesus mandou você fazer alguma campanha da chave de avivamento para você receber poder e unção dele? E por que você está vivendo isso? Por que você está praticando isso? Por que você vive dentro disso? Por quê? Porque você não dá ouvido à palavra de Deus. Porque você não é prudente para analisar a palavra de Deus. Porque você não te volta para a palavra de Deus. Porque isso vai te emocionar. Você vai sentir aquela alegria no momento, aquela sensação de que foi cheio do poder de Deus. Mas na verdade não foi. O momento é temporal, ele passa. Naquele momento ali você vai dizer até que muitos têm dito isso, né? Naquele momento até dizem assim: eita, o céu desceu, ó. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Ah, meu amigo, ah, meu amigo. Eu sei de uma coisa, nem a igreja subiu, nem o céu desceu. Eu sei de uma coisa, que você está sendo enganado. Porque quando a igreja subir, meu amigo, não é o céu que vai descer. A igreja vai subir, meu amigo. E aí a alegria que você vai ter não é só no momento de culto de 2 horas não, meu amigo. Saiu dali e voltou toda a perturbação. A alegria que você vai ter não é só dentro de igreja não, meu amigo. Quando chega em casa, aí começa novamente a perturbação, a ignorância com mulher, com filho, continua intrigada com o marido. Não, meu amigo.
A alegria que você vai ter quando a igreja subir, que somos nós, os que estamos em Cristo, não dentro de igreja. A alegria que nós vamos ter é uma alegria infinda, meu amigo. É uma transformação eterna e gloriosa para viver o gozo, a felicidade de eternidade em eternidade. Isso aí é movimento emocionalistas. Movimentos emocionalistas que só faz ludibriar você, levando você a viver fábulas e o engano. Jesus nunca ensinou nenhum de nós. Jesus nunca ensinou ninguém viver o que hoje vive dentro das igrejas. Por isso que eu falo, eu não estou aqui para levantar rebelião contra pastor nem ministério. Eu estou aqui como uma voz profética de Deus para denunciar o povo, o pecado, o falso ensino, a falsa doutrina dentro do povo de Judá, dentro do povo de Israel, dentro do povo de Deus que é a igreja. Assim como Deus levantou profetas para denunciar o pecado do rei, para denunciar comportamento errado, para convidar o povo ao arrebatamento, para denunciar e reprovar as práticas do povo, a solenidade do povo, o ajuntamento do povo. Assim como Deus levantou profeta para levar a luz diante do povo que estava em trevas, agora ele também tem levantado. Eis um aqui, eis um profeta aqui, com a voz profética de correção, de instrução, de exortação, para você ser bem-aventurado, se ouvires a palavra do Senhor, que hoje ele te fala. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus amigos, é tempo de despertar. A banalização é geral dentro desses locais chamados de igreja, de culto, de reunião. É muito sério que eu estou aqui advertindo você, pela graça de Deus. A sabedoria que vem do alto domina minha mente, que vai transmitindo as palavras com informação para você receber para ser bem-aventurado. Jesus nunca ensinou isso que hoje estão vivendo dentro das igrejas. Esse poder em nome de Jesus, em nome de Deus. Esse movimento de cura, de milagre. Não. Igreja nunca foi local desses movimentos. Igreja era local de ensino. Igreja era local de reverência, silêncio. Hoje, igreja é local de baderna, bagunça, gritaria, povo correndo, pulando, dançando, marchando, e ainda diz que é pentecostal, é poder de Deus, e que se você não toque não, que vamos despertar profetas de Deus para denunciar essa banalização no meio do povo de Deus. Não tenham medo da mentira desses falsos profetas, desses falsos líderes. Vão com fé na palavra, confiante na palavra, firme na palavra, e fala e não te cales, porque o Senhor é conosco, que estamos na palavra. Não é com esses homens que diz que é cheio de Deus. Igrejas hoje é povo caindo dentro da igreja. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Deus, é o poder de Deus, não toque não. O poder, que poder? Isso é Satanás dentro da igreja, cirandando com esse povo que não dá valor à palavra, que não conhece a palavra, que não tem entendimento da palavra, que não conhece nada de Deus. Eu não estou aqui julgando, não. Eu estou falando fatos, estou falando verdades que é notória, meu irmão. Se você estiver dentro do meio desse, saia, porque a palavra não ensina isso não, meu irmão. Nós somos povo de Deus e não fomos chamados para viver isso que essa multidão vive dentro da igreja, não.